Olá, você que está chegando aqui com a gente, seja muito bem-vindo. Nesse momento, receba um abraço bem gostoso, que você adentre nesse espaço, que não é um espaço físico, mas é um espaço vibratório, preparado com muito carinho pela espiritualidade, por mim e pela Luíse, que está aqui com a gente hoje. Que delícia ter você aqui, Luíse, seja muito bem-vinda. Já já eu passo para você dar um oi para o pessoal. Mas, retomando então, você que está chegando, sinta-se abraçado por nós. Né? Eu gosto sempre de pedir que você visualize que você está tirando a bolsa, largando o guarda-chuva para quem está vindo da chuva, e tira o sapato, entra nesse espaço, numa graminha gostosa, no meio da natureza. Poxa, Sandra, mas um espaço com grama é isso. Na nossa imaginação cabe o que a gente quiser. E aqui nós estamos acolhidos por seres espirituais, e esse espaço é de harmonia, de tranquilidade, é um espaço para a gente estudar, aprender, conectar um pouquinho mais conosco, com Deus, trabalhar um pouco no nosso processo de autotransformação, de harmonia e de cura. E aí, para isso também, a gente recebe a orientação da espiritualidade para usar a água, que pode ser uma garrafa, uma jarra, uma garrafinha. Eu tenho essa, mas você pode usar o que você tiver. E essa água é utilizada pela espiritualidade, que eles colocam vibrações, medicamentos, aquilo que for necessário para o seu processo. Se você estiver passando por algum processo de cura física, eles vão colocar algo nesse sentido, se for emocional, espiritual, né? Tenha confiança. E a recomendação que é dada é que, se você quiser, pode pôr para mais pessoas, pode pôr para seus bichinhos, mas aí para cada um você coloca nomeando qual que é de qual. E pode também ter um de uso geral da casa toda, se não tiver um tratamento específico, que aí todo mundo toma. Toma pelo menos a quantidade de uma xicrinha de café pela manhã e à noite. Mas se você sentir chamado, sentir vontade, pode tomar quantas vezes você sentir. E lembra sempre que quando tiver mais ou menos, né, chegando aqui um terço, um quarto, você completa de novo. Cada vez que completar, lembra de fazer uma oração, uma mentalização, porque além de fortalecer o que está ali, eles também sintonizam, usam o nosso próprio campo de energia para atualizar e manter isso sempre funcionando da melhor maneira para o nosso processo. Então, que gostoso estarmos presentes. Passo agora para a Luísa dar um oi para vocês, e aí depois eu vou fazer a nossa prece inicial. Olá, com o maior prazer estou aqui novamente para a gente poder conversar um pouquinho, e é sempre um ambiente muito bom, e sejam bem-vindos novamente. E para aqueles que estão chegando agora, vale a pena a gente estar aqui presente mesmo, de coração, com tudo que a gente vai falar e vai vibrar hoje. Que alegria, Luísa. Então vamos de verdade nos preparar nesse momento, né? O momento da nossa prece. É, em primeiro lugar, esse momento que a Luísa falou, né? Que a gente vai trazer a nossa presença. Então eu convido você a fazer uma respiração profunda, sintonizar com o seu eu superior, com Deus, com o seu anjo da guarda, com o seu mentor, e começar a pôr uma intenção para esse momento e para esse encontro. O que é que você está buscando? O que é que você deseja? Quando a gente move nossa intenção, a gente move energia de oração. Então, nesse momento, Pai amado, Mestre Jesus, nós nos sintonizamos com vocês, com toda a espiritualidade, pedindo para que tudo que aconteça aqui, tudo que nós falarmos, tudo que nós vibrarmos, tudo que nós sintonizarmos enquanto um grupo, que seja gerido, que seja conduzido pela tua vontade,
para o maior bem de todos, dentro desse lugar maravilhoso de amor, de paz, de harmonia, que é a tua assinatura, Senhor. Jesus, pega-nos pela mão, faz de nós capazes de abrir nossa mente para aprendermos um pouco mais, para entendermos um pouco mais, para nos conectarmos melhor com toda a potencialidade que Deus deixou dentro de nós como seres criadores. Ajuda-nos a lembrar que somos um com Deus, que a divindade mora em cada um de nós, que temos o poder de nos harmonizar e nos curar, temos o poder de criar e expandir, temos o poder de manifestar aqui na Terra um paraíso de amor, de esperança, de união. Fortalece nesse momento, Pai, essa rede linda de amor. Cada um dos trabalhadores da ABE que estão em casa ou que estão lá no centro trabalhando agora, sintoniza-nos, tanto nós aqui do plano terreno, quanto os da espiritualidade. Cada um que estiver em casa se somando a nós. Somos uma corrente linda de amor. Enquanto cuida de cada um de nós, fortalece-nos e faz também dessa corrente um lugar de servir ao planeta, à evolução, ao bem maior. E que assim seja. E agora eu passo para você, Luiz, que vai falar desse tema tão interessante. Deixo para você apresentar o tema. Bom, a gente vai falar então sobre arte e espiritualidade, no sentido de trazer uma ferramenta, né? Porque às vezes a gente fala tanto sobre autoconhecimento, sobre o estudo, sobre a importância da gente se colocar num lugar de aprendizado. E é legal também a gente falar sobre ferramentas possíveis que a gente tem aqui disponíveis para a gente utilizar nesse processo de autoconhecimento, nesse processo de realmente se posicionar diante de uma caminhada evolutiva. E esse é um tema que eu realmente gosto muito e vivo esse tema na minha vida com muita intensidade, e é por esse motivo que eu acredito que a arte ela tem esse poder de curar, de nos educar e de nos transformar. E a espiritualidade, ela vem conduzindo, né, a arte também, muito embora às vezes a gente pense que a arte ela seja estritamente concreta, às vezes num quadro ou numa dança, né, concreta no sentido material aqui da nossa vida, mas ela é sim, na medida que aquele artista se coloca em favor da beleza do divino mesmo em nós, a espiritualidade ela vem nos auxiliar. A espiritualidade maior, inclusive, nos indica que a arte ela vem como um caminho que encurta esse processo de transição planetária. Então, nós estamos nesse planeta de provas e expiações em transição para um planeta de regeneração. E a arte, claro que a arte bem conduzida, né, com propósitos maiores, mais elevados, ela vem como um processo de encurtamento dessa transição. Por quê? Porque ela atinge lá nas nossas emoções, naquele campo mais profundo em nós.
Então, ela sai um pouco, às vezes, daquele plano mental que a gente está aqui, ela adentra mais profundamente no nosso sistema. E com isso, a gente tem um acesso maior às nossas emoções e, por isso, a gente consegue transcender um tanto mais rápido. Claro, tudo isso pensando na arte, né, com uma intenção elevada. Isso é indiscutível e algo no qual a gente precisa enfatizar. Porque a gente sabe que nós estamos imersos num mundo artístico. Às vezes a gente acha que não, mas a roupa que a gente usa, a música que a gente ouve, o filme, a série, a gente está lá às vezes nas redes sociais, passa uma figura. Então, tudo isso é artístico, sim, né? Então, a gente precisa realmente se posicionar, se colocar em relação à escolha daquilo que a gente consome enquanto arte. Eu consigo mudar aqui, Sandra? Você vai mudando para mim? Eu acho que vou ter que mudar. Você quer tentar? Mas acho que eu... não, então pode mudar, então. Eu vou pedindo para você passar para frente. Então, pensando, né, nessa introdução que eu falei sobre a arte ter um papel fundamental, né, nessa possibilidade da gente alcançar algo mais profundo dentro da gente, eu venho trazer algumas informações que a doutrina nos traz, né, alguns relatos para exemplificar. Então, o que diz a doutrina espírita? Eu selecionei, tem muito mais perguntas falando sobre essa questão da arte, mas eu selecionei duas em específico que os espíritos respondem a Allan Kardec nesse sentido. Pode passar. A primeira pergunta 251, né? Os espíritos são sensíveis à música? E a resposta é muito interessante. Quereis falar de vossa música? O que é ela perante a música celeste, cuja harmonia nada na terra vos pode dar uma ideia? Uma está para outra, como o canto de um selvagem está para uma suave melodia. E eu acho isso tão lindo, porque ele está dizendo assim, os espíritos são sensíveis à nossa música, praticamente, é essa a pergunta. Quando na verdade a música celeste, aquilo que está no plano espiritual, é muito mais elevado do que o que a gente tem aqui. E eu acho isso bonito porque quanta música linda a gente tem aqui na Terra. Então, se a gente já consegue se emocionar com aquilo que está aqui concretizado na matéria, imagina as músicas dos planos mais elevados. Inclusive, eu li uma vez num livro dizendo que os espíritos mais evoluídos chegam num ponto em que a comunicação é musical. Porque a música, ela é vibração. Né? Então, por exemplo, só para ter uma ideia, o nosso ouvido, ele recebe a informação de um som, na verdade, através do movimento daquele som. São as ondas. Então, essas ondas sonoras movimentam lá dentro do nosso ouvido, nosso cérebro capta essa informação de movimento e transforma no som. Então, na verdade, o que a gente está ouvindo é o movimento, é a vibração. Então, é muito interessante a gente pensar que vai chegar num ponto que a gente vai vibrar, né, nessa comunicação como música. E isso é tão bonito, eu sempre fico pensando, se a gente já acha as coisas bonitas aqui, imagina lá. Pode passar. A pergunta 316 diz o seguinte: o espírito se interessa pelos trabalhos que se executam na Terra, pelo progresso das artes e das ciências? E aí, isso é somente um trecho da resposta. Eles têm consideração pelo que pode contribuir para a elevação dos espíritos encarnados e seus progressos. Ou seja, a espiritualidade maior que efetivamente nos auxilia nesse processo evolutivo, nessa nossa caminhada, eles vão se interessar sim pelo progresso da arte, desde que quem esteja aqui nesse plano físico também se posicione em relação
a elevação da sua arte. E aí a espiritualidade maior consegue atuar. E o contrário também é verdadeiro. A gente não pode se enganar. Aqueles, né, na espiritualidade que ainda se equivocam e na sua pretensão talvez queiram barrar esse processo evolutivo, também se utilizam desses artistas desavisados para criarem obras que também abaixem a nossa vibração. Então, dos dois lados, a gente tem uma espiritualidade que trabalha, né? Aqui ele fala somente, né, do lado da elevação, porque ele está falando sobre progresso, né? Por isso que ele não está trazendo esse outro lado. Mas esse outro lado também existe. E a gente tem que estar atento, nós aqui, àquilo que a gente consome, àquilo que a gente vê, justamente por isso. Porque existe, né, aqueles que também querem atrapalhar o nosso processo. Então, quantas vezes a gente, às vezes, assiste a um filme que nos deixa tensos, ou muito tristes, ou com medo, e tudo isso vai fazendo com que a nossa própria vibração caia. Ao mesmo tempo, às vezes a gente escuta uma música que nos faz chorar no sentido positivo, né, de liberar emoções positivas, ou a gente assiste uma peça de teatro e a gente sai de lá muito feliz. Então, cabe a nós realmente a gente ter esse cuidado daquilo que a gente deixa entrar no nosso campo. Pode passar. Aí a gente tem um trecho do livro O Consolador, de Emmanuel, né, psicografado pelo Chico Xavier, em que Emmanuel diz o seguinte, que a arte é a mais elevada contemplação espiritual por parte das criaturas. Até me emociona ler isso, porque quem me conhece sabe que eu vivo da arte, eu tenho isso muito em mim. Quando eu leio isso, eu percebo que a arte nos aproxima de Deus, ela tem essa capacidade de nos aproximar dessa força criadora que a gente tem aqui dentro. E olha que lindo que Emmanuel traz, né? Que a arte é a mais elevada contemplação espiritual por parte das criaturas. Ela significa a mais profunda exteriorização do ideal, a divina manifestação desse mais além, que polariza as esperanças da alma. O artista verdadeiro é sempre o médium das belezas eternas. Isso é muito lindo, porque quando você, enquanto artista, procura trazer e tem esse propósito da beleza do divino criador, você está sendo, na verdade, médium dessas belezas divinas, né? Você está conseguindo se conectar com esse criador. E aí vocês podem estar se perguntando, tá bom, você está falando sobre o artista, mas e as pessoas que não produzem arte, né, diretamente e elas estão como espectadoras? Onde que entra nessa fala de Emmanuel? Entra justamente pelo fato de que aquilo que foi exteriorizado como uma divina manifestação desse mais além, você, com o seu olhar, com a sua sensibilidade, pode vibrar como aquela arte. Você se conecta com aquilo e automaticamente você está se conectando com aquelas belezas internas que já moram dentro de você. Então, tanto a pessoa que traz, né, o artista que traz a obra, o espectador daquela obra, estão recebendo, né? É um fluxo que acontece. E essa questão do ser médium das belezas é muito interessante, porque o artista, ele realmente ele está intermediando esse processo, porque, como eu falei anteriormente, existe a espiritualidade que trabalha em favor, né? Seja de uma arte que atrapalhe o nosso processo ou uma arte que nos eleve. Então, a partir do momento que o artista se posiciona, ele já é médium disso.
mas ele precisa se posicionar com um propósito, mesmo para que ele consiga atingir aquele objetivo, né, de realmente elevar as pessoas. Pode mudar, Sandra. E Leon Denis, né, considerado o apóstolo do espiritismo, ele divulgou muito o espiritismo, né, após Allan Kardec. Ele fala que a beleza é um dos atributos divinos. Deus colocou nos seres e nas coisas esse misterioso encanto que nos atrai, nos seduz, nos cativa e enche a alma de admiração. Tá, por que essa fala está aqui, né? Porque quando a gente fala de arte, a gente está falando de beleza. A arte, ela é o belo. E é justamente por isso que a gente precisa estar atento. Esse belo, ele está atrelado ao bom, a um propósito divino? Ou esse belo está por vaidade, por ego, por orgulho? E aí a gente precisa pensar, se a beleza ela é um dos atributos divinos, essa beleza nessa arte que a gente está querendo trazer aqui nessa proposta, esse atributo divino nessa beleza dessa arte não é apenas no concreto, mas naquilo que ele emana. Então, o que aquela música efetivamente está querendo vibrar no seu sistema? O que aquela pintura, aquele quadro, aquela obra dentro de um teatro, uma dança, o que ela está trazendo, né, para você como espectador e você também como artista, né? Às vezes você produz um trabalho manual, então a sua mão, por exemplo, ela emana energia. Então, quando você está fazendo um crochê, qual é o seu propósito nesse crochê? O que você está transmitindo, né, nessa arte que você está produzindo? Isso é uma beleza, num sentido amplo, né? Pode trocar. E aí, voltando na questão, né, do artista como sendo médium, né, dessas belezas, e esse medianeiro em trazer para nós ferramentas possíveis, né, para que a gente possa se elevar e se conectar com as nossas emoções mais profundas. No livro Os Mensageiros, escrito por André Luiz através de Chico Xavier, ele, no capítulo 16, ele vai para um posto de socorro, né, lá na região umbralina, e quando ele está nesse posto de socorro, e é um lugar assim lindo, ele falou que o lugar com jardins, né, muito lindos e muitas obras de arte na parede, e ele encontrou com essa obra de arte que está aqui na tela, que se chama Martírio de São Denis, que foi um cristão lá nos primórdios, né? E esse quadro foi pintado por Leon Bonnat. E ele, olhando esse quadro, e a pessoa que está com ele fala, é muito bonito, né? E até André Luiz, né, fala, é mais bonito até do que o que estava na terra. E num determinado momento da conversa, né, sobre o quadro, André Luiz fala, se não me engano, o original está no Panteão de Paris. E ele fala, não, aquele não é o original. O autor, né, o pintor da obra, ele visitou na espiritualidade esta obra, ele viu esta obra na espiritualidade e ao acordar ele pintou essa obra. Então, os artistas funcionam sim como medianeiros. Então, nesse caso, o pintor, ele viu essa obra na espiritualidade e ele trouxe para cá. Então, às vezes, uma música, ela é inspirada. Como que é o nome dele? Agora me fugiu. Almir Sater. Almir Sater com a música Tocando em Frente. Ele diz que essa música foi uma música intuída, porque ela saiu com uma rapidez, né? E ele realmente sentiu
E é uma música maravilhosa, né? Ando devagar, porque já tive pressa, leva-se sorriso, porque já chorei demais. Ou seja, com certeza Almir Sater estava num momento de abertura para que ele recebesse essa inspiração dessa canção, que realmente é uma das canções assim que, para quem você perguntar, conhece. Né? E nos traz uma energia muito positiva, né? Emana uma energia muito positiva. Pode trocar. E aí a gente tem aqui também um relato sobre a casa de Mozart, né? Muitos compositores de música clássica, eles vieram, né, reencarnaram no planeta Terra com a missão de elevar a música no planeta. Mozart foi um deles. E na Revista Espírita de 1858 tem um relato sobre a fachada da casa de Mozart quando ele saiu do planeta Terra, né, depois da sua missão cumprida, e ele foi habitar Júpiter, ele foi morar em Júpiter. Então o espírito dele foi para lá, um planeta com uma elevação espiritual, né, maior que a da Terra. E aqui não é a frente da casa, se não me engano, eles falam face sul, eu acho, da casa. E é uma homenagem à música que ele criou no planeta Terra. A gente às vezes não consegue observar, mas aqui tem violinos, tem claves, tem notas. Então a casa dele emana e vibra música. Então, aí eles fizeram, né, esse desenho, e na fala, né, lá da Revista Espírita ainda diz que a fachada da entrada é ainda mais magnífica. Né? Então, isso é a importância da música. Né? A gente está falando sobre arte, mas quando você começa a ler, você vê que a música é algo muito forte, porque a gente está falando sobre ondas, né? Quando você toca um instrumento, você gera ondas sonoras, isso no concreto. Então, acho que por isso que esses espíritos vieram com a missão de elevar a nossa música. Tanto que quem é um estudioso de música, se você vai avaliar na história, essas obras são obras que com certeza estarão aqui por milênios, né? Enquanto músicas de agora serão esquecidas rapidamente. Pode passar. E aí, a gente entra num campo, né, talvez mais material, mas não vou dizer como material, porque acredito que a ciência ela só vai desvendando e descortinando, né, tudo aquilo que já existe, já está aqui. E aí nós vamos comentar um pouquinho sobre a arte. E observe esse quadro, né, ele é uma música, porque essa pintora, ela vê o som, ela vê cores nos sons. E aí ela descobriu só com 16 anos que as pessoas não viam. Porque ela virou para um amigo e disse, né, eu queria pôr um som laranja no meu celular. Ele, som laranja? Como assim? Um som laranja? Um som laranja. E ela tentou explicar, e aí ela descobriu que as pessoas não viam cores nos sons. E ela começou a pintar. E ela até fala, por exemplo, que as notas mais agudas trazem um gosto doce na boca dela. Então, isso, a sinestesia, ela une, né, os sentidos, e o quanto, né, o som, ele provoca essas sensações em outros sentidos, como olfato, paladar, visão. Uma vez eu vi um quadro de uma outra moça mostrando uma música de Vivaldi, eram fitas coloridas. Ela via fitas dançantes coloridas. Pode passar. Aqui está o estudo de Masaru Emoto, né? Acho que muita gente já viu, a gente já falou sobre isso aqui, acho que da outra vez que eu estive falando, né? Aqui está a primeira, né? O primeiro cristalzinho da água congelada lá após ouvir a Sinfonia de Mozart. A do lado, a do meio ali em cima, após ouvir na água, ouviu, estava
lá vibrando em Imagine, de John Lennon. E agora lá embaixo, a última, do lado direito, é uma música de heavy metal. Aí, como a gente pode ver, ela não tem forma, né? Então, você vê a ciência comprovando isso que a gente está falando sobre a arte. Então, se você imagina, você às vezes está num estado de tristeza, ou num estado, enfim, de um padrão vibratório mais baixo, aí o que você vai escolher ouvir? Porque nós somos água, tem água aqui, nós estamos vibrando. Então, o que você vai deixar adentrar o seu sistema? Pode passar. Aqui também tem um estudo da Dorothy Hetalek, que ela colocava música para plantas. Ela foi fazendo vários estudos com músicas, e aqui tá a diferença de uma plantinha que ouviu rock e uma plantinha que ouviu música clássica. Aí embaixo está perguntando, né, se a música pode ter esse efeito, né, nas plantas, que efeito ela vai ter sobre nós humanos? Então, você vê que fisicamente, nossa parte biológica, ela é completamente afetada por essa vibração, né, da música. Pode passar. E aí, a ciência, então, né, para a gente finalizar essa questão, ela vem trazendo que a arte, ela tem um impacto muito profundo no nosso sistema biológico também. Então, por exemplo, o cérebro de uma pessoa que tem muita sensibilidade ao ver um filme, ao ouvir uma música, então às vezes chora ao ouvir uma música, já foi comprovado que aquela área do cérebro, ela tem muito mais conexões e sinapses do que uma pessoa que não tem essa sensibilidade, às vezes, de chorar ao ouvir uma música, enfim. É como se fosse uma evolução, né, do nosso sistema. A gente tem impactos profundos no nosso sistema metabólico, então como o nosso corpo funciona. Aí até a Sandra me mandou, né, que na Suíça os médicos estão indicando para as pessoas como tratamento fazer visitas em museus, né, e isso já tem acontecido, na verdade. Ir para a natureza, porque a natureza também vibra a música, é que a gente às vezes não ouve. Mas se a gente silenciar, a gente vai ouvir o canto da natureza, né? Então, a música, com a musicoterapia, né, dentro da medicina, ela vem para poder alterar esses estados biológicos. E, para finalizar, pode passar um próximo. Para a gente finalizar essa fala, né, as lives têm falado muito sobre a escala de David Hawkins, né, mostrando os níveis de consciência das emoções, né, aonde eles estão vibrando, e como deu para a gente ver, aquilo que a gente ouve, como a gente consome a arte, ele altera diretamente o nosso sistema. Por quê? No fim de tudo, todos somos energia, todos vibramos. Então, lá, depois do átomo, dos elétrons, depois, nós somos energia. E nós estamos em constante interação, né, com as energias de tudo ao nosso redor. Então, como ferramenta, já que a gente tem falado tanto sobre autoconhecimento, tanto sobre essa busca, né, da cura, que a gente possa aprender a utilizar a arte como ferramenta para nos transformar, ferramenta para nos educar, ferramenta para nos curar. Então, eu desejo, assim, do fundo do meu coração, que todo mundo possa sair daqui dessa live, escutar uma boa música com presença, respirar fundo e escutar de verdade, e deixar essa vibração entrar no seu campo, no seu sistema, trazendo todo esse processo curativo para aquilo que você necessita. Então, de coração, eu espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho daquilo que eu sinto em relação à arte e que eu estudei e que tenho comprovado quanto é possível a gente se transformar através dela. Maravilha, Luíse.
Que gostoso. Nada como alguém que vivencia a experiência da arte do jeito que você vivencia, né? Mas eu acho que é muito bonito mesmo você ressaltar que até quem não tem consciência também vive alicerçado na arte, né? A arte faz parte da nossa vida e a gente precisa fazer escolhas conscientes. E também precisa pensar, aí falando um pouco já na arte, como um possível caminho de autotransformação regular, né? Porque às vezes eu faço muito isso, eu calibro muito a minha vida, eu me harmonizo muito ouvindo música. Então, para mim, ela é alimento verdadeiro de alma. E eu uso a música como ferramenta de oração, como ferramenta de acalmamento, de sintonia comigo mesma. Então, assim, cada um tem que descobrir o que fala, né? Algumas pessoas são mais visuais, outras são mais auditivas, outras são sinestésicas, né? Quanto tem gente que se equilibra pintando, né, Luiz? Quanto pode ser maravilhoso essa brincadeira com mandalas, com cores, com, enfim, arte de todas as maneiras. Então, para a gente lembrar, como você disse, a gente aqui fala de autotransformação e cura, essa dica que você nos traz hoje, que você lembre de valorizar os caminhos da arte na sua vida como uma ferramenta de autorregulação, de autotransformação, de autocura e de evolução. Né? Que seja ativa essa escolha, né? Essa vivência. Sim, e até uma coisa interessante dentro disso que você comentou é a gente se atentar no seguinte: eu sou professora, né, na área das artes. E eu escuto muito, por exemplo, né? Eu dou aula de dança, escuto muito assim: ah, mas eu não quero fazer aula de balé porque, não, eu sou muito dura, eu não sei dançar. Mas não é sobre isso. Não é sobre a perfeição. Quando você decide experimentar algo que vai te fazer bem, por exemplo, no caso de um balé, não interessa se você está com a mão aqui, você não é a proposta, não é ser um profissional, não é isso, mas sim abarcar nessa sensação que essa dança está trazendo, porque é isso que vai te transformar, é isso que vai te curar e vai te conectar com a força criadora. Né, no fim das contas. Então, não se julguem nesse processo. A arte está aqui realmente como ferramenta para todo mundo. E ela também é construída. Né? Ninguém nasce sabendo. Né? Se você pensar no concreto, né? A gente vai aprendendo. Gratidão. Nossa, muito obrigada de coração de você ter trazido esse tema que a gente sabe que é tão. Que você fala de uma maneira tão experienciada, que acho que é isso que você trouxe de bonito, né? É isso. Arte é para a gente viver. Então vamos dentro desse convite, vamos mergulhar agora no nosso espaço de vibração. E eu vou colocar aqui uma música para nos ajudar. Vou pôr baixinho aqui, mas só para a gente entrar um pouquinho nessa sintonia de calma. Então procure um lugar confortável, uma posição confortável. Procura, nesse momento, trazer a sua atenção para esta presença dentro do seu corpo. Comece sentindo como o seu corpo está. Vamos fazer algumas respirações profundas. A cada inspiração, deixe entrar essa energia tão gostosa que a espiritualidade preparou com tanto carinho. E receba todo o trabalho de harmonização e de cura que você nesse momento está sendo agraciado, tocado, envolvido. A cada expiração, se foque, se concentre em liberar, deixar ir tudo aquilo que já não está mais compatível com a sua verdade no momento, tudo aquilo que você
acumulou de turbulências da semana, de pressa, de pressão, as energias desarmônicas, o cansaço. Deixa sair junto com a expiração. Inspira, recebendo energia maravilhosa. Expira, liberando, bem gostoso, bem tranquilo. Mais uma vez. Muito bom. Deixe que a respiração vá ficando cada vez mais profunda. Permita que o momento de inspirar se estenda um pouquinho mais e abra mais espaço no coração para receber. E ao expirar, libere agora também mais profundamente. E conscientemente, comece a liberar também os conteúdos profundos que você vem acumulando aí nos últimos dias, talvez até sem perceber. Mas nesse momento, se conscientize. Você tem sentido muita raiva, muita inquietude, irritação, talvez medo, angústia. Seja o que for, saiba que neste momento, ao tomar consciência disto e escolher soltar, você pode fazer uma grande liberação. Eu gosto sempre de sugerir que você pode se imaginar no topo de uma montanha, num lugar lindo, e que um vento gostoso passa pelo seu corpo, te acariciando, e que neste vento você libera grande parte disso que você teve acumulando de sentimentos. Brinca com o vento. Se você gostar do convite da Luíse, imagine que você até pode estar aí sozinha, junto ou sozinho, junto com o vento, dançando. E nessa dança, deixe os sentimentos saírem. Deixe que o movimento do seu corpo libere as emoções turbulentas. Solta a energia desarmônica e veja como o vento é gentil em carregar bem para longe de você aquilo que você escolher liberar. Permaneça soltando gostoso, mais fundo. E observe agora que à medida que você libera mais lá do fundo, mais espaço você cria dentro de você para receber as energias maravilhosas que estão sendo derramadas sobre você nesse momento.
E ainda, no topo dessa montanha, vejo um arco-íris lindo que se forma na combinação da luz do sol com gotinhas bem fininhas de chuva que descem sobre o seu corpo, coloridas, banhando de toda sorte de energia boa todo o seu campo energético, toda a sua aura, toda a sua alma. Deixa seu ser banhado de luz, nutrido, abastecido, revigorado. Se você sentir vontade, dance mais, dance com arco-íris. Na sua imaginação, cante, brinque, flutue, voe. Libere o seu ser para se expressar. Enquanto você brinca dessa maneira, nesse lugar tão gostoso, a espiritualidade trabalha sobre as águas. Em cada uma das garrafas, dos potes, das jarras, dos copos, mas também na água do nosso corpo. Trabalha no nosso espaço, seja na casa, no carro, e nos lugares que a gente também imagina junto com eles. Se vier na sua mente um lugar que você sente que precisa dessa energia boa, dessa chuva de luz, visualize junto com a espiritualidade agora. Lembra que a sua imaginação produz vibração, que faz com que a energia siga esse fluxo, se movimente, porque você é criador, tem a centelha divina dentro de você e cocria com Deus em todas as circunstâncias. Nesse momento, vibramos juntos, emanando energia de cura, de amor e de paz para aqueles que amamos, para aqueles que sentimos intuição nesse momento de vibrar, para o planeta. Permitimos também que as equipes médicas, curadoras que trabalham conosco aqui da BE levem essa energia que a gente produz junto para os trabalhos de cura, seja lá no centro, seja a continuidade do nosso próprio trabalho nos próximos dias, seja para quem Jesus sentir que pertence nessa corrente tão linda de amor. Que agora, como quem coloca um glacê delicioso e lindo sobre o bolo, nós vibramos em pura gratidão. Agradecer é elevar fortemente toda a energia que produzimos. E somos gratos, Senhor, gratos por toda a ajuda que recebemos, por esse encontro tão especial.
pela partilha tão bonita da Luíse, pela energia e o amor que nos une, que ressoa e nos fortalece, pelo processo de harmonização e cura que acontece em nosso ser. Somos gratos pela vida, gratos por esse momento. Somos imensamente gratos por essa equipe espiritual tão linda que nos inspira, assiste e conduz. Somos gratos, Jesus. Somos gratos, Deus, por esse amor que se derrama sobre nossas vidas continuamente. Escolhemos seguir vibrando nessa frequência harmoniosa, inspirada e convidados a apreciar a arte em nossa vida, à nossa volta, em toda a natureza, em todo o ser. Eu sou grata pela sua companhia, pela sua energia, pela sua vibração. A gente sabe que a gente está aqui junto e que a gente compõe esse campo juntos. Então você é co-criador, junto comigo, com a Luíse e toda a espiritualidade. Obrigada, Luíse, pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente, de compartilhar, de trazer algo da sua verdade. Que a gente possa se encontrar sempre, né? Agora eu passo para você também se despedir do pessoal. Eu que agradeço. E depois de tudo que a gente conversou, ainda terminar assim. Eu estava aqui que meu olho começava a sair e foi muito bom mesmo. Eu agradeço de coração e que o coração de cada um que ouvir toda essa vibração e essa mensagem possa se sentir abraçado, acolhido, aliviado. Obrigada. Obrigada, Luíse. Um abraço com carinho para cada um e até daqui 15 dias.